É, amigão, o dinheiro pode até não trazer felicidade, mas manda buscar. Que bela frase, hein, Alex? Fala, moçada, beleza? Polêmicas vazias na área e polêmicas milionário. Hoje a gente vai discutir, será que todo time rico é grande? Há uma relação direta no futebol entre dinheiro e sucesso, mas não necessariamente entre dinheiro, tradição e gigantismo. O dinheiro, ele pode até ajudar a comprar bons jogadores, títulos e momentos históricos, mas não necessariamente o dinheiro lhe trará para a sala dos grandes do futebol. E aí nós temos dois grandes exemplos no futebol mundial, de equipes que hoje são marcas famosas, valorizadas, ricas e conhecidas. Porém, será que são marcas grandes? E aí eu estou falando de Paris Saint-Germain e Manchester City. Pois é, o Manchester City já tem quase 150 anos, uma equipe tradicional, mas será que o City é grande? Não, o City não é grande. O City hoje é famoso, é bem diferente. O City foi comprado em 2008 por um grupo bilionário e aí o City saiu de um clube apenas primo pobre do Manchester United para virar o primo rico e automaticamente reconhecido no mundo todo. Mas ser reconhecido, ter fama, não quer dizer que o City seja grande, ainda. Para você ter uma ideia, o City na Inglaterra, ele tem menos torcida do que times como o Tottenham e o Aston Villa. E eu não vejo ninguém tratando o Tottenham e o Aston Villa como times grandes. Ah, mas quer dizer então que só torcida conta? Não, torcida é um dos fatores. O Tottenham, de fato, não é um time grande e nem na Inglaterra é considerado assim. Pode ser que venha a ser grande, mas o Aston Villa, por exemplo, é considerado um clube extremamente tradicional e grande. O Aston Villa tem, por exemplo, a mesma quantidade de títulos que o Chelsea. É um time também campeão da Liga dos Campeões, também campeão inglês e que fica numa cidade que é a segunda mais importante da Inglaterra, a segunda maior cidade da Inglaterra. O Aston Villa é de Birmingham. Por que então que o Aston Villa não é tratado no mundo todo como um time grande? É simples, falta dinheiro. Ou pelo menos falta grife. E aí o City pegou uma época de redes sociais, de Premier League bilionária, e aí injetou ainda mais dinheiro para trazer nomes grandes, automaticamente trazendo audiência e dando muitas manchetes. Ele cria a falsa ideia de que é grande. Talvez seja visto como grande até mais fora da Inglaterra do que na Inglaterra. Hoje ninguém nega que o City é um time importante, porque por lá já passaram nomes como o Tevez, Adebayor, Robinho. Hoje tem ídolos como o Yaya Touré, como o Agüero e um técnico como o Pep Guardiola. Mas o dinheiro está tentando fazer o City queimar etapas. Ele pode vir a ser grande, mas vai precisar ficar muito tempo nessa pegada para que você de fato veja que o City não é só um bolo de dinheiro. O City, antes desse momento modinha, teve um período importante lá nos anos 60 e nos anos 70, mas a história do City é feita de vários rebaixamentos, inclusive rebaixamento nos anos 90 para a terceira divisão do campeonato inglês. O City tem menos torcida também que o Newcastle e que o Leeds United. E eu não lembro vocês tratando os dois como um time grande. E em termos de títulos nacionais, só pra gente aprumar o discurso, tá aqui a lista dos campeões ingleses pra gente transformar em número o argumento. O City, portanto, ele tá ali na turma, na 8ª posição no quesito títulos nacionais, junto com Newcastle, por exemplo, e com o Sheffield. Bela pronúncia, Sheffield. E por que eu falei agora há pouco de ficar um tempo no sucesso, conquistando resultados e sendo regular? Porque lá atrás, nos anos 70, houve um período em que um time inglês conseguiu muito sucesso. E nem por isso é considerado um time grande ou um time gigante. Chama-se Nottingham Forest. O Nottingham Forest foi bicampeão da Liga dos Campeões, à época chamado de Copa da Europa. Também conseguiu títulos nacionais, só que o sucesso do Nottingham Forest durou menos de 15 anos. O time ficou ali 12 anos conquistando, incomodando, sendo o protagonista da própria história.
E hoje, pouca gente fala do Nottingham Forest. Para você ser grande, não dá para viver de lampejos e também não dá para viver só de dinheiro. O City, durante muito tempo, você ouviu mais falar por causa do Oasis do que por causa dos feitos futebolísticos. Sim, quando o Oasis fez sucesso e muito sucesso nos anos 90, os irmãos Gallagher nunca negaram que eram torcedores fanáticos do City. Hoje, você que só ouvia falar no City por causa do Oasis, trata o City como grande. Calma. Outro time que as pessoas são muito apressadas em rotular como time grande é o Paris Saint-Germain. O PSG é um caçula no meio desses grandes europeus. O PSG foi fundado nos anos 70, não tem nem 50 anos. E nesses 50 anos, praticamente todo o sucesso do Paris Saint-Germain está atrelado a sua compra. Sim, o PSG tem conquistas antes da era milionária, mas eram poucas conquistas, eram também lampejos. Hoje o Paris Saint-Germain é constante, está criando uma dinastia no futebol francês. Porém, o futebol francês já viu uma dinastia muito maior e eu nunca ouvi ninguém tratando o Lyon como time grande. O Lyon ganhou muito mais campeonatos em sequência do que o Paris Saint-Germain. É um recorde até hoje absoluto. Isso sem contar nas eliminações que ele protagonizou do Real Madrid em Liga dos Campeões. E, de fato, eu não lembro de ninguém no Brasil chamando o Lyon de grande. E detalhe, o Paris Saint-Germain, ele é a terceira maior torcida da França e essa torcida foi crescendo, né? O time, óbvio, da cidade mais importante da França, do destino turístico mais procurado do mundo, é óbvio que aos poucos foi se construindo torcida aí, mas o PSG já foi a sexta maior torcida da França, ele foi crescendo à medida que o time foi se consolidando. Nos anos 90, teve momentos interessantes, momentos com jogadores como o Raí, como o Leonardo. Depois, com o Ronaldinho Gaúcho, o gráfico foi subindo e agora explodiu depois da era Ibra, Cavani e bilhões e milhões de euros. Como diriam alguns críticos, a popularidade dessas equipes, a popularidade de um City, de um Paris Saint-Germain, ela foi uma popularidade comprada. Para você ter uma ideia de como a história do PSG ainda está sendo muito construída, os três maiores artilheiros da história do Paris Saint-Germain estão de 2003 para cá: Ibra, Pauleta e Cavani. Você sabia que nas redes sociais o PSG tem mais fãs no Brasil do que na França? Sim, é verdade. Mas é natural. É natural porque investiu, é natural porque atraiu torcedores brasileiros e de outros lugares, com a contratação de Thiago Silva, do Davi Luiz, pagando fortunas pelo Lavezzi. Portanto, é natural que o PSG chame a atenção, que o PSG dê audiência, mas uma coisa é eu estar no mercado como uma marca relevante. A outra coisa é eu, de fato, ser uma marca grande. E aí você deve estar se perguntando, poxa, e o Chelsea, hein? É, amigo, o Chelsea não está nessa categoria. O Chelsea é grande. O Chelsea, poucos sabem a história e atrelam o sucesso do Chelsea apenas à era Abramovich. Mas o Chelsea é muito mais do que o dinheiro do russo. O Chelsea sempre foi um clube importantíssimo na Inglaterra. E aí não dá para comparar o Chelsea com o United, com o Liverpool e nem com o Arsenal. Esses são os gigantes ingleses. O Chelsea, quando nasceu, ele nasceu já um clube profissional, diferente de muitos que primeiro eram amadores para depois virarem profissionais. O Chelsea, inclusive, sempre esteve atrelado a dinheiro, porque o Chelsea foi fundado por famílias bem endinheiradas em Londres, porque Stamford Bridge, que já existia, era um estádio com quase 30 anos, não tinha futebol. Então, primeiro veio um estádio, depois veio um clube para ocupar esse estádio. E este clube foi o Chelsea. Ele não nasceu como um clube que ficava ali mendigando posições. Ele logo no início já foi brigar lá em cima. O jornal Daily Mail, recentemente, ele fez uma lista dos maiores clubes ingleses. O Chelsea ficou em quarto lugar, com alguns critérios que você pode até questionar, porque alguns critérios são até covardes no contexto atual. Torcida e troféus, acho que são critérios padrão, estariam em qualquer lista. O outro é jogadores relevantes. Aí é covardia, porque é óbvio que os clubes com mais dinheiro, eles vão aparecer ali com os jogadores mais relevantes. Portanto, esse critério não sei se é tão justo. Porque o que são jogadores relevantes? O jogador pode ser relevante para o seu clube e não ser relevante para a comunidade do futebol. O jornal também usou a questão do engajamento nas redes sociais, que não sei se é uma medida tão justa assim, que tem clubes muito tradicionais, com torcida, com faixa etária lá em cima, que talvez não participe tanto das redes sociais, e a questão do faturamento. Aí o faturamento é óbvio que vai beneficiar
equipes com mais grana. De qualquer forma, no levantamento do Daily Mail, o Chelsea aparece lá em quarto lugar. O Chelsea que demorou a conquistar os primeiros troféus, né? Eles só vieram ali nos anos 50, na metade dos anos 50, mas antes disso, o Chelsea já tinha virado uma atração, porque ele nasceu numa região que era carente de um clube importante. Quando o Chelsea surgiu, o Chelsea automaticamente trouxe para si muita gente interessada num clube. Ali nos anos 70 e 80, o Chelsea incomodava mesmo. Os seus torcedores eram considerados os mais perigosos da Inglaterra. Eram hooligans raiz, seja lá o que isso significa. No seu terceiro ano na primeira divisão da Inglaterra, o time já teve a segunda melhor média de público. Mas aí, como eu falei, o Chelsea viveu uma época meio que ioiô, né? De sobe, desce, cai, sobe, cai, sobe, cai, sobe. E aí nos anos 90, bem antes do Abramovich, veio a era Ruud Gullit, Zola, a era de outros nomes que tornaram o Chelsea mais conhecido fora da Inglaterra. Em 2003, vem enfim a mudança definitiva de patamar do Chelsea, comprado por um milionário russo de dinheiro de origem questionável, mas o fato é que o Abramovich queria investir no futebol, resolveu investir não num gigante caríssimo, mas num time que estivesse estável e que fosse promissor. Quem ele escolheu? O Chelsea. E aí os resultados com o Abramovich, eles são inegáveis. O time já está há 13 anos brigando, ganhando, incomodando, se estabilizando como uma marca mundial. Portanto, chamar o Chelsea de grande não é um equívoco. E chegou a hora das opiniões que você não tem o direito de ter. Opiniões de hoje, óbvio, tem a ver com o Chelsea. E você que não conhece a história não tem o direito de não achar o Mourinho o técnico mais importante da vida deste clube. Sim, José Mourinho veio por causa do dinheiro do projeto do Abramovich e chegou como campeão da Liga dos Campeões pelo Porto, mas transformou o Chelsea numa potência maior ainda, ganhando o campeonato inglês logo no primeiro ano e passando o recado para os outros. Chegou alguém agora que ficará e as cabeças do campeonato inglês agora tinham um novo integrante. O Mourinho é que potencializou talentos e confirmou a idolatria em cima de alguns jogadores, como, por exemplo, Terry, Lampard, Drogba e companhia limitada. Com o Mourinho, esses jogadores viraram realidade de vez. E o Chelsea, dali para frente, decidiria Liga dos Campeões, mais na frente seria campeão da sua primeira Liga dos Campeões, mas tudo passou a ser um legado de José Mourinho, o maior técnico da história do Chelsea, inclusive em número de títulos. Então é isso, Polêmicas Vazias toda sexta-feira, 11 da manhã no YouTube do Esporte Interativo. Se você não for inscrito, se inscreva, e se já for inscrito, vá lá no sininho, ó, para clicar na notificação. Mais importante que isso, curta, compartilhe, comente. Semana que vem eu não lembro qual é o tema, mas vai vir algum.